Na obra A Natureza da Psique, de Carl Gustav Jung, ele nos fala uma frase que pode parecer clichê para os dias atuais, mas é de suma importância no que diz respeito à resiliência, à continuidade daquilo que elegemos como importante. Diz Jung: não há mudança que seja incondicional por um longo período. A vida, diz ele, tem que ser conquistada sempre e de novo. Jung, por certo, como um conhecedor profundo da alma humana, tinha experiência muito larga para afirmar isso, observando os seus pacientes que já desde a sua época o buscavam para que os ajudasse na caminhada existencial. Seja lá o tipo de ajuda específica de cada paciente, mas é certo que todos eles eram acometidos por uma angústia, uma dor, que os apontava dificuldade na caminhada, na jornada. E pegando essa frase como um gatilho para as nossas reflexões desta noite, eu gostaria de falar brevemente sobre um enunciado, sobre uma palavra, sobre um conceito que Jung falou muito, principalmente no Livro Vermelho, em outras obras também, evidentemente, que se trata do chamado. O chamado que cada um de nós tem reverberando nas profundezas do nosso próprio ser. E que chamado que é esse? Ele não precisa ser um chamado grandioso, obviamente, mas trata-se principalmente, sob este ângulo, do chamado para aquilo a que viemos nesta vida. A nossa vocação, a nossa caminhada, as decisões, aquilo que vamos passar a maioria do tempo fazendo. E a maioria de nós podemos passar a existência sem nos darmos conta realmente do nosso chamado. E não se trata de uma resposta fácil de ser encontrada. Jung, claro, fala de diversos métodos, como por exemplo a imaginação ativa, questionamentos que podemos fazer em momentos solitários, para então com paciência perceber aquilo que reverbera das nossas profundezas. Mas também é certo que muitos de nós percebemos o nosso chamado, às vezes já muito cedo. Desde os 12, 14 anos já sabemos o que gostaríamos realmente de fazer em termos de profissão, de carreira. Às vezes, o nosso sonho, o nosso chamado, pode representar para a nossa família um sonho distante. Coisa de gente rica, por exemplo, que não cabe à criança sonhadora, que de repente apresenta o chamado para a medicina, que exigiria um investimento financeiro. Ou então um chamado para a música clássica, para seguir a carreira de regente, ou de bailarina, ou de atriz, ou de professora, que a família de repente dirá: mas qual é o futuro financeiro em termos de salário que você terá? Tire isso da cabeça, menina. São formas, olhares culturais, valores e tradições que permeiam e muitas vezes acabam obstaculizando a voz do nosso chamado, que continua lá, reverberando, mas que dependendo do quanto viramos as costas para o nosso chamado, ela pode se fazer cada vez menos perceptível. Ou, em alguns casos, mais ainda estridente, até representar-se como um sintoma, uma depressão, um desânimo, pedindo para o indivíduo que olhe ao seu redor e tenha coragem de mudar a rota para dar-se uma chance, uma vez mais, de encontrar-se com o seu chamado.
É preciso muita coragem para quebrarmos padrões, para termos a coragem de desagradar sociedade e família que esperam um determinado caminho de sucesso, se porventura o nosso chamado não corresponde às aspirações alheias. E é nesse sentido que não há como vivenciar o chamado se estamos presos às esperas, aos olhares dos nossos familiares, às expectativas, era essa a palavra que eu queria encontrar, dos nossos familiares, ou da sociedade, ou da cultura da nossa época. Atender ao próprio chamado requer um dos atos mais corajosos da existência. Porque mesmo dando as mãos para o chamado, entrando, percorrendo aquela carreira que sentimos que o nosso coração, a nossa alma palpita e nos conduz, se não nos desapegarmos totalmente do pacto de querer agradar, ou melhor ainda dizendo, se não nos desapegarmos das opiniões alheias, das críticas e julgamentos em relação ao caminho que decidimos percorrer, mesmo entrando para determinada carreira, corremos o risco de não vivê-la plenamente. Porque estaremos amarrados, estaremos com dor de, por exemplo, não realizarmos o sonho do nosso pai, da nossa mãe, que gostaria de uma outra profissão. Ser nós mesmos, atender o chamado na integralidade, representa um ato de coragem e, por que não dizer, de rebeldia, pois estaremos desagradando. Podemos optar por agradar meio mundo e desagradar a nossa própria alma, que irá, hora menos hora, trazer a conta desse desvio de rota que estamos optando por fazer, por não optarmos pela coragem de sermos nós mesmos. Qual é o teu chamado? Pense naquilo que você reverbera e hoje está nos planos, talvez somente dos sonhos, mas que talvez com coragem, com persistência, com foco, pode voltar para a planilha do projeto. Ouça novamente. O chamado pode representar a cura existencial para os nossos desânimos, para a nossa falta de sentido. Mas é preciso coragem. Como disse Guimarães Rosa, o que a vida nos pede é coragem. Meditemos sobre isso nesta semana. Como anda a nossa coragem? Até a próxima.